Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Cara, eu te julguei. É normal. Pode crer. É normal, eu não vou ser hipócrita. Sim. Eu te julguei. A primeira coisa que eu fiz, falei, cara, que cagada que o Monark falou. Ah, foi mesmo. Que cagada. Aí eu tive que, por exemplo, você me fudeu sem você saber. Porque, como eu era o próximo convidado, Ah, tá. como é que foi meu dia? Meu dia eu acordei e a galera me chamando de nazista. Eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver. Claro. Eu acordei e a galera, você é nazista? Eu falei, mano, vazou algum vídeo muito errado. Deu, sei lá, minha esposa me filmou, olha lá, ele é nazista, sei lá. Falei, da onde que eu falei? Será que veio um vídeo? Eu fui procurar, falei, o que eu falei de cagada? Quando eu entendi a merda que tinha acontecido era, as pessoas estavam me crucificando por eu ter topado ir no seu podcast que eu ia na quinta-feira. Sim. E isso era uma segunda, o dia, né? A merda que deu, terça. Não lembro, algo assim. Foi uma segunda-feira. Segunda você deve ter feito o podcast, foi na terça, de segunda pra terça. Aham. E eu ia na quinta. E eu era o próximo convidado. E tava todo mundo assim, você tem que cancelar, você tem que cancelar, você tem que não sei o quê. Nazismo, nazismo. Eu falei, mano, o que que eu faço? Não tenho nada a ver com isso. Aí, ali eu tive que tomar uma decisão do tipo assim, de julgamento. Não pra você, mas pra situação. Eu preciso... Mas eu acho que você se agiu bem pra caralho. Pra né? caralho, Na ó. minha- Mas da- porque- Pra mim, assim. entendeu? Lógico, Minha visão. e ninguém sabe disso, mas a gente se conversou. Sim. Esse é o bastidor muito legal que ninguém sabe. Porque assim que deu a merda, eu falei, Monark, caralho, eu tô te julgando aqui, tá? Porque sim, você fez uma cagada, eu falo isso olhando pra você, e você sabe, não preciso falar. Sim. Você sabe. Só que agora eu tô com uma pressão, eu preciso me posicionar. Claro. Monark, e se a gente chamar um cara da comunidade judaica, aí você falou assim, mano, do caralho, porque realmente eu não tenho nada a ver com... Eu não quero mostrar uma ideologia que não tem nada a ver comigo. Sim, sim. É, não, eu tava Cê- super afim. Eu acho que seria, inclusive, importante pra minar um pouco do dano que eu fiz, porque eu falei... Você sabe do dano que você fez. Porque eu falei de uma maneira muito burra. Sim, que pode chegar em vários lugares de E a- pessoas burras que vão ouvir isso e vão falar, Isso. que cagada, Monark. Pra quem sabe quem você é, vai falar, que cagada, Monark. Você pode foder gente mesmo. Sim, sim, sim. Então vamos fazer isso de uma forma legal? Vamos botar o André que fala bem pra caralho. E muita gente falou, porra, o Di Lopes fez a melhor piada pra mim da fritada. Pra mim foi a melhor, pra mim, assim, em mim. Que ele falou que eu sou o verdadeiro nazista, porque assim que foi descoberto que você tinha pensamentos nazistas, a primeira coisa que eu tive de atitude foi colocar um judeu na tua frente. Essa piada é boa pra caralho. Pode crer. Então muita gente falou, porra, você levou um cara pra dar bronca? Eu falei, não levei pra dar bronca. Ah, não, é. É que ele não tinha como ele lidar. É que o pessoal não entende a pressão. Por isso que eu falo pra nego não ficar enchendo o saco do David Jones, por exemplo, Sim. ou ficar enchendo o saco das meninas do Vênus, ou não sei o quê. Porque a pressão era muito insana. E é uma pressão assim que, tipo, mano, se eu não me posicionar, minha vida vai acabar junto com a dele, que eu acho que vai acabar também, entendeu? Sim. Porra, como que eu vou pedir? Como que eu vou ficar puto por uma pessoa não ter tancado uma cagada homérica que eu fiz? Eu não tenho essa expectativa das pessoas. Eu não espero que todo mundo é o Superman. Claro. As pessoas não são o Superman. Elas não Sim. têm nem que ser o Superman. Eu tenho 15 anos de carreira, outro tem 3, outro tem 40. Sim. Cada um tem um. Não tenho patrocínio, outro tem, outro não tem. Sabe assim? Sim. São várias possibilidades pra gente ficar falando de empatia 24 horas. Porque o que é pra você certo não vai ser pra outro. E aí tem que entender isso. E aí, quando veio o cara aqui, eu achei. A minha visão, eu conversei com o André, né? E foi um grande golaço, na minha humilde opinião, porque todo mundo ia assistir aquele episódio. Verdade? E querendo ou não, todo mundo assistiu um episódio de um judeu foda pra caralho, que fala bem pra caramba sobre o caos que pode ser gerado isso. Então, no final da história, foi positivo pra sociedade, porque quantos nazistas você criou? Nenhum. Ah, duvido que eu tenha criado algum. Ninguém olhou e falou, é verdade, vamos matar. Sim. Mas aquele cara, a merda que foi feita, pra no final do dia, 100 mil pessoas ao vivo estarem assistindo o André, que talvez 20 mil iriam escutar. Sim, o episódio tá com 6 milhões de visualizações. São 6 milhões de pessoas ouvindo, cara, um relato de um judeu foda pra caralho sobre a cagada que é o nazismo. No frigir dos ovos, olha o final que foi feito. Sim, eu acho que foi positivo até pra sociedade todo aquele acontecimento, né? Eu acho, eu espero. Nesse final, sim, se Sim. você parar pra pensar. Só que aquela coisa,
Se a gente parar pra pensar nisso, a gente fala, então vamos fazer um episódio gordofóbico, depois a gente traz um gordo pra falar. Tudo pode virar uma estratégia, mas no final as pessoas ouviram uma mensagem muito foda, que foi a mensagem do André, e o Brasil inteiro meio que olhou pra tua ideia lá, que você tava falando meio torta, e você sabe disso, falando assim, não, isso é cagado. Então, no final, foi positivo, sim. Sim, sim. Não que eu tenha voltado atrás na minha ideia, que é de liberdade de expressão. Mas assim. eu sei, o que você quis dizer, É, vê se é o que eu entendo. claro. Você quis dizer assim, se tem um partido comunista que matou muita gente, por que a galera enche o saco se criar um partido, sei lá, nazista, não sei o quê? Por que esse é proibido e esse é permitido? Sim, mas também não é só isso, entendeu? A questão mais sobre a liberdade de expressão é que toda vez que você diz que alguém não pode se expressar, você cria ferramentas para que alguém controle a expressão. Uhum. E quando você faz isso, eu acho que você dá um poder pro Estado ou pro poderoso vigente que eu não acho que eles deveriam ter, entendeu? Mas aí vai entrar naquele velho dilema que a gente vai ficar horas aqui, você não aguenta mais falar desse tema, a gente pode falar de bolo de fubá que vai ser mais fácil. Que é uma disputa em... Tem gente que vai falar, cara, eu acho importante controlar sim, pra não ter excessos. E vai ter gente que vai falar, cara, deixa tudo, o mercado se controla. E aí Mercado das ideias, né? vamos falar, tá, mas será que tem gente hábil pra saber fazer isso? Será que tem gente hábil pra saber comandar isso? E vai ficar nesse... É uma discussão. Eu acredito que você acredita no lado que tem que ter algum controle. Uhum. E eu já tenho uma visão mais igual à primeira emenda dos Estados Unidos, entendeu? E Porque na primeira emenda dos Estados Unidos você poderia ter um partido... eles têm o partido nazista. Então, tudo bem, mas aí a gente tá falando de uma outra coisa. Mas a questão não é se tem o partido nazista. Por mim, que nunca ninguém cria essa merda. Eu quero Sim. que exploda Sim, os, sim. os nazistas. Eu entendi o seu ponto. Sim. Só que o seu ponto, num país que tem 220 milhões de pessoas e cada um vive um corte diferente, cada um vive uma bolha diferente, vai, obviamente... Se você discutir isso de um jeito burro, igual eu fiz, vai dar merda. Qual foi a primeira coisa que você falou quando eu cheguei aqui? Ah, vamos fazer um corte brincando, tal. E aí você falou do Danilo Gentili tá passando por uma polêmica. Sim. Por que uma polêmica? Porque a pessoa pega a informação do Danilo e você pode levar ela para 36 narrativas. Você pode levar para a narrativa do machista, você pode levar para a narrativa do misógino, você pode levar para a narrativa do corajoso, você pode levar para a narrativa do comediante foda, você pode levar para o comediante sem graça, você pode fazer o que você quiser. Isso daqui que a gente tá fazendo agora vai ser, sei lá, 2 horas de papo, 1h30 de papo, que as pessoas vão pegar em 49 circunstâncias diferentes qualquer coisa que eu for falar aqui. Só que tem bolhas que querem ouvir a narrativa 1, outra bolha que quer ouvir a narrativa 2, outra bolha que quer ouvir a narrativa 3. Naquele momento, foi importante para uma bolha se aproveitar daquilo que você falou para ganhar em cima de você. Ah, sim. É uma bolha que já queria fazer isso e tava tentando com outras polêmicas já. E a sua burrice, vamos dizer assim, tem a ver com, caralho, que brecha, mano. Foi uma brecha pra caralho. Se você tem um exército de snipers mirando pra você, porra, é melhor você se camuflar um pouco melhor. Por isso né? que existe o tal da responsabilidade. Existe uma cagada que a gente fala assim, é a responsabilidade, a gente tem que ter responsabilidade. Fala, irmão, eu tô no meu quarto... Qual é a responsabilidade de um cara que... Como é que você vai exigir responsabilidade num país que o mendigo tá bombando? Entendeu o que eu quero dizer? Que Tem um mendigo que vai virar deputado federal daqui a 20 dias. Eu duvido um pouco, mas pode ser, vai. Pode ser, Sim. entendeu? Cara, tudo que... Aí quem tá criticando é quem tá o dia inteiro divulgando mendigo. Você vai nos sites de fofoca, mendigo ganha. Aí depois você fala, como é que ganhou o mendigo? Você tá divulgando o mendigo, Sim. né? E eles cobram a responsabilidade dos outros. Por que você tá divulgando o mendigo? Da mesma forma que você cobra a responsabilidade dos outros. Porque o mendigo gera like pra você. O mendigo gera view pra você. Só que você tá cobrando a responsabilidade de um, quando você divulga o mendigo, você está fazendo o quê? Uma atitude irresponsável. Porque se o que dá dinheiro, que dá visualização, é o que é irresponsável, mais pessoas serão irresponsáveis. Sim. Então tem que vir de você, que é o cara que tá... Não tô cagando regra, tô falando Claro, assim... claro. Pensa, é você que é um cara que fala assim, caralho, eu já tô num porte tão grande que eu não posso deixar brecha, eu tenho que ser mais inteligente do que a brecha que eu vou dar. Sim, sim. Mas isso, esse sentimento me vem não muito por causa da responsabilidade, mas sim por causa do meu medo de ser atacado, entendeu?
Porque eu acho que as pessoas, elas têm responsabilidade com o que falam até certo ponto. E as pessoas que escutam têm também uma responsabilidade com o que escutam. Mas é diferente, porque você é a ponta. A ponto... Você é uma ponta que dissemina pra mais gente, entendeu? Mas aí é como se eu fosse um controlador de mentes que eu consigo... todo mundo que tá ouvindo aqui, se eu falar pule da ponte, eles vão pular, tá ligado? Então, cara, mas não é pule da ponte. Talvez se a gente plantar uma parada errada na cabeça, eu já falei isso pra você. Sim, sim. Tem gente idiota o suficiente que, cara, pensa assim, quem tá te assistindo não é você. Quem tá te escutando não sou eu. Quem tá te escutando não é teu brother. É muita gente. E dessas pessoas tem bandido, pedófilo, nazista, tem cara legal, cara do bem, família, surfista. A Alemanha nazista, se você parar pra pensar, foi um cara que falou umas paradas e um povo inteiro que tinha bancário, engenheiro, olhou e falou, puta, pode crer. Mas não foi só ele falando umas paradas, tá ligado? Tem todo um outro contexto ali que não Mas, pode ignorar, mas né? quando você coloca um cara como, né, esqueci o nome do cara que era o Goebbels? O Goebbels, comandando o marketing, porque ele sabe onde entra na cabeça. Porque assim, você consegue manipular cabeças. Sim, é fato, você consegue. É fato. Então, pra não gerar descuido, você tem que reforçar cada vez mais em você do tipo assim, caralho, puta, que merda, que ônus que foi ficar grande. Qual que é o ônus? Caralho, eu tenho que falar uma parada, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque talvez tem um idiota, não é todo mundo, ninguém é idiota a ponto disso. Nunca falaria ninguém. Sempre tem. Pode ter um idiota que vai entender essa porra de forma torta e vai fazer uma cagada. Não a parada que você falou naquele caso, naquele dia. Mas se você chutar e falar assim, cara, posso falar? Você não é um comediante, tá? Tô falando. Eu, como comediante, é mais fácil, porque a pessoa sabe que eu tô querendo extrair riso. Sim. Então eu, como comediante, falar, caralho, eu não vejo a hora de chegar em casa e espancar a minha tartaruga. Tem uma parada que assim, mano, ele é um comediante falando uma imbecilidade, ele gera risada por causa da imbecilidade. Mas um cara que não tem tanta coisa de contexto definida, solta isso, e ele cria talvez um raciocínio, por que isso é interessante, uma pessoa pode talvez fazer isso. Mas aí a culpa é do cara que falou esse raciocínio porque... Não é culpa ou dele. é a culpa do imbecil? Eu concordo, não é culpa dele, mas algo foi provocado por ele, entendeu? Então tem que tomar cuidado. Entendo, mas ó, imagine outra Eu hipótese. concordo com o senhor. A culpa é de quem? Sim, imagine outra Não dá pra cuidar hipótese. de todo mundo. Não teve um cara que foi assassinado por um fã, um cantor famoso? John Lennon. O John Lennon, isso. Uhum. Ele foi assassinado por um fã. Aí, nesse argumento, você vai falar, ó, você não devia ter causado as pessoas chamarem tanto, Concordo. porque, porra, um maluco pode ir ali e querer te matar. E aconteceu. Então, Mas é que aí tá, ele mas não ali é um tinha que- caso, mas tem uma diferença entre um caso que o cara fez uma música e o cara amou tanto ele e matou, do que uma música chamando assim, eu acho certo explodir metrôs por causa disso. Se 20 pessoas entenderem esse por causa disso, você acaba fazendo uma cagada, entendeu? Você der um bom argumento, um puta bom argumento. Eu entendo. Eu realmente concordo que as palavras podem influenciar pessoas. Pode tal. influenciar. Eu só não acho que. Eu só acho que talvez a gente esteja tirando um pouco da responsabilidade de quem escuta as coisas. Concordo. Né? Só isso. Mas é a nossa função como emissor controlar algumas coisas. Não é controlar pensamento, mas saber falar. Você tem que ser inteligente na comunicação. Definitivamente. Isso aí eu concordo. Realmente tem jeitos de se tratar com assuntos e tem assuntos delicados que merecem um maior cuidado na hora A gente de podia tratar. começar a criar uma parada no podcast, que assim, o cara fala assim, vamos falar de aborto. Você fala, cara, eu não sei se minha cabeça tá muito boa pra eu discutir esse assunto agora. Sim. Porque eu tenho que ter várias variantes. Se vira um papo de bar, uma parada tão forte, que eu entendo a proposta, talvez caia um corte pra um cara que não tá entendendo um caralho, ele só quer uma resposta meio burra nossa, entendeu? Sim, sim. Que é o Eu suficiente. entendo. Mas é difícil, É né? difícil. É difícil. Porque a gente é de verdade. Sim. E ao mesmo tempo fica... Talvez se a gente ficar entrando muito nessa cobrança, a gente se castre um pouco, entendeu? Talvez alguns papos muito fodas que a gente poderia ter tido... É castrado. Nunca vão acontecer porque a gente tem esse medo, entendeu? O medo de poder influenciar alguém e alguém fazer uma besteira. Sim.